especial por aqui. Vamos falar sobre investimentos na pesquisa, na educação empreendedora e na inovação. E para conversar com a gente, quero convidar ao palco Andréa Viviana e Maria Olívia. Sejam bem-vindas, uma salva de palmas, por favor. Olá, obrigada. Olá, boa tarde. Horário meio, né? Já almoçaram? O horário não é muito... Não almoçou? Então tá, te concentra aí que é pra te poder aguentar o tranco, beleza? Mas vamos lá, porque a gente tem que tocar, né? A gente foi colocado nessa missão e a gente vai falar então com vocês sobre investimentos na pesquisa, na educação empreendedora e na inovação. Então a gente vai falar desses três elementos, né, que são fundamentais para a gente estar vivenciando isso aqui, né, para a gente poder vir mudar o futuro. Mas vamos começar se apresentando, beleza? Então, espera aí um minutinho que... Questões técnicas, a gente está sem o trocador de slide. Agora sim. Pronto. Beleza. Então vamos se apresentar? Posso primeiro? Bom, eu sou Andréa Bartman, sou professora titular, né, na Universidade Federal do Amazonas. E o tema tem muito a ver com a minha carreira. Por quê? Porque eu sou pesquisadora, eu sou professora, então eu sou educadora e eu sou empreendedora. Então também hoje estou com o pé na inovação. Então isso é bem interessante para a gente entender como que essas três coisas de fato se articulam juntos. E trabalho há 30 anos com a professora Maria Olívia. Vamos lá? Então vamos lá. Então assim, eu sou Olívia Simão, sou professora da universidade, minha trajetória é na educação. Ainda agora alguém perguntou assim, tá, e o que é que eu faço, cara? Eu sou daquela comunidade da transição, né? Eu não estou nem lá atrás e nem sou ainda preparada para essa visão de futuro profissional. Uma pessoa perguntou isso na plateia. Então, assim, a gente vem também no processo de educação e no processo de gestão trabalhando com esses dois mundos, né? E a gente está sentindo na pele esse processo de transição. Então, os temas que a gente vai trazer para vocês, a gente vai estar falando para vocês como que pesquisa, educação empreendedora e inovação são importantes para o processo de transição, beleza? Então esse é o nosso diálogo, essa é a nossa proposta aqui, nesse momento, nessa palestra, beleza? E a gente pega um monte desse evento, né, que é Sabe o Futuro. A gente está vivenciando, inclusive, a gente está sentindo a fumaça, está sentindo o calor, é um momento que a gente está passando bastante preocupante, gerando inclusive muita angústia nos jovens por conta, né, da mudança climática. E o que a gente pode de fato fazer para a gente, né, salvar o futuro? Então a gente acredita que trazer junto educação, pesquisa e inovação são elementos fundamentais para que a gente tenha de fato um futuro melhor para todos nós. Algumas vezes as pessoas colocam assim, olha, a gente está vivendo a mudança, a gente está sentindo que a gente está chegando na beira do abismo, mas a gente tem uma galera que sabe que isso está acontecendo, acha que isso está acontecendo, e tem outra galera que fala assim, não, cara, sempre foi assim, é assim mesmo, não mudou, né? Não tem esse negócio de mudança climática, é os tempos que são assim. Então, quando a gente trabalha dentro de um processo de pesquisa, né, o start para a gente muitas vezes poder mostrar as mudanças, poder ter evidências que a gente possa estar colocando para as pessoas que de fato determinado fenômeno está acontecendo, a gente vai beber na fonte da pesquisa. Então é importante a gente pensar em pesquisa. Quando a gente pega muitas vezes elementos da pesquisa e a gente vai desenvolver tecnologia, a gente está bebendo da fonte da inovação. Mas existe um pilar que é fundamental, que é ter educação de qualidade. A educação empreendedora, a gente vai trazer para vocês como um aspecto de ser importante dessa transição, tá? Mas a base é educação de qualidade. Porque os três elementos estão extremamente interconectados. Então, a gente sempre fala que se a gente não investe, se a gente não tem educação de qualidade, né, a gente não pode ter pesquisa e inovação de impacto. Precisamos, de fato, mudar a base, que é a educação que nós estamos trazendo, e dentro dessa educação, a própria educação empreendedora, para que a gente possa, né, formar pessoas que estejam aptas e que gostem, né, de fazer pesquisa, e também, a partir disso, pessoas que queiram
inovar. E esses 3 elementos são importantes porque a gente vai precisar desses 3 elementos para a gente fazer as mudanças do futuro. Entendendo que tanto a educação, quanto a pesquisa, quanto a inovação, tem que ser o quê? Tem que ter impacto. Ou seja, quando a gente fala de impacto, é o quê? Tem que ter o poder de mudar a realidade, de mudar nossa trajetória para o futuro. Deixa aí, Andréia. Opa, voltando. Deixa lá. Então, assim, ó. E aí, essa questão, né, que é muito trabalhada, é sempre assim, beleza, eu vou estar fazendo alguma coisa pensando no futuro. Não, eu estou sonhando com o futuro. Não, eu quero mudar o futuro. Mas é muito importante saber que esse processo precisa de ação. E essa ação a gente não pode esperar apenas que venha dos governos. Nós temos um protagonismo importantíssimo. Tudo que está acontecendo aqui é uma congregação desses 3 pilares que a gente consegue hoje ver concretizado no robô que a gente está pegando, aqui no espaço que a gente está comunicando, fazendo ali a parte do chefe, da comida 3D, né? A gente começa a ver concretizando, mas muitas das coisas que foram hoje colocadas aqui, que estão hoje colocadas aqui concretamente para a gente degustar, para a gente pegar, para a gente vivenciar, experienciar, ela começou lá atrás, ela começou num processo de pessoas que investiram, de programas que investiram no processo de dar uma base, principalmente, gente, da educação. Parece assim piegas, né? Todo mundo fala assim, a educação vai salvar o mundo, tudo depende da qualidade da educação, mas é muito importante a gente trabalhar nesse processo de se qualificar, de buscar uma educação de qualidade, não necessariamente somente aquela na escola. Hoje a gente tem conteúdo na internet, tem cursos, tem uma série de coisas que são importantes para trazer esse aspecto de educação. Obrigada, Andréia. E quando a gente fala de educação, da gente falar de aprender, ela é a base, né, da formação, né, do cidadão. E aí que a gente fala que quando a gente aprende, a gente desenvolve a autoconfiança e a gente aumenta a nossa perspectiva, né, sobre o mundo. Então é importante a educação, não só é aprender matemática, física, química e história. Né? Na educação, e quando a gente fala inclusive de educação empreendedora, é importantíssimo que a gente aprenda a pensar o que nós podemos fazer de diferente para mudar a realidade. Fazer uma coisa diferente, ter essa iniciativa é empreender. Empreender não é necessariamente a gente fazer um negócio. Eu estar ali me movimentando para mudar a minha realidade é empreender. E a gente pode empreender socialmente, pode empreender financeiramente, pode empreender ambientalmente, pode empreender educacionalmente. Então é importante que muitas vezes cada um de nós ache um nicho, encontre seu lugar, né, no mundo, como a gente fala, importante, né, para que a gente tenha essa educação empreendedora. E conhecer o que está acontecendo ao nosso redor. Isso é fundamental. Então, muitas vezes, o que acontece? O livro não me disse isso. O livro, muitas vezes, fala sobre coisas que foram do passado, que são importantes a gente aprender. Mas a gente tem que aprender a quê? A olhar o mundo ao redor e, fundamentalmente, a sermos críticos, a saber analisar aquilo que está acontecendo ao nosso redor para que a gente, de fato, tenha elementos que a gente possa, né, utilizar, né, para a gente mudar essa realidade para melhor, isso que a gente quer salvar o futuro, né? Esse é o lema desse empreendimento. E quando a gente olha isso, né, a gente vê que quando a gente investe na educação, uma educação de qualidade, ela traz muitos benefícios, entre eles, tomada de decisões importantes respeito ao futuro. Então, a nossa base de educação, ela vai guiar o que pode acontecer, né, no nosso futuro. Isso é importante, até porque os jovens de hoje serão os dirigentes de amanhã, serão os líderes de amanhã. Não só serão os líderes de amanhã, mas é uma sociedade crítica. Lembra lá atrás, ela colocou a palavra autoconfiança. Quando eu sou um cidadão, que eu tenho autoconfiança, que eu tenho capacidade de ler a minha realidade, cara, eu não estou concordando com isso. Olha, eu acho que isso aqui que eu estou fazendo precisa ter mais visibilidade. Eu acho que o que eu estou fazendo pode falar, eu vou lá na secretaria falar, me organizar. Quando ele tem essa autoconfiança, esse protagonismo que a educação dá a ele não somente vai ser o gestor do futuro, mas ele vai ser uma sociedade que vai cobrar, que vai se colocar, né? Porque o que a gente tem hoje também, muitas vezes, é uma apatia. Cuidado com esse sentimento de transferência. A gente transfere muito. Transfere, se é um problema, foi porque alguém, né, não me ajudou, eu estou nessa situação porque a minha condição me levou a isso, né? Eu estou esperando que venha acontecer alguma coisa que o governo vai fazer, né? Eu estou esperando que o que está acontecendo não depende de mim, depende de você.
autoconfiança, autodeterminação, capacidade de dizer eu posso, eu faço, eu vou fazer, era algo que você precisa desenvolver. É um processo educativo que vai gerar autoconfiança. A gente precisa se cercar dessas estratégias, dessas habilidades, né? Alguém falava antes da gente aqui, das soft skills, lembra que o cara falou, né? O colega que nos antecedeu, desses processos para nos tornar autoconfiantes. E a gente tem alguns exemplos, né? Todo mundo adora dorama, pelo menos eu sou dorameira, né? Não tem mulher, acho jovem e não tão jovem que não adore os doramas, né? E aí, né, a gente traz aqui esse exemplo interessante do que significa investimento na educação, né? De que significa investimento? Investimento na educação muda o futuro. Investimento na educação gera riqueza. E aqui a gente traz um gráfico, onde a gente tem aqui embaixo, opa, eu desliguei alguma coisa. Quis ligar o laser e desliguei aqui. Aqui a gente tem os anos. Olha aqui, 1970, eu era uma criança, a maior parte de vocês não era nascido, não era nem sonhado, como a gente fala. E nessa época, 1970, né, a Coreia está se reconstruindo como país após uma guerra civil. E eles falam, opa, para a gente mudar o futuro, nós temos que ter investimento em educação. E aqui eu trago para vocês a evolução da riqueza, em termos de quanto que, né, qual é o PIB, qual é o produto bruto interno, qual é a riqueza desse país por indivíduo, por pessoa, né? E olha aqui, na década de 70, na realidade, a Coreia estava um pouco abaixo do Brasil, né? E em 2020, olha aqui essa diferença. Ou seja, Brasil e Coreia já foram parecidos na década de 70. E a gente hoje, passados 50 anos, né, a gente tem um abismo muito grande de desenvolvimento de uma sociedade, de avanços na educação, de avanços na inovação, que separam essas duas nações. Será que a gente não pode chegar lá? Por que a gente não chegou lá? O que nos faltou? Deixa aí. Deixa aí que eu quero falar um negócio. Olha só. Aquela questão que eu falei anteriormente, né? O que a gente faz. Então, para de sonhar. Sonhar é legal, é preciso, mas a gente tem que fazer, né? Então, nós éramos similares. Nós fizemos coisas diferentes, vamos ter o quê? Resultados distintos. Então, não acha que você está aqui passando uma onda em brancas nuvens, porque você não está. Nós não estamos. A minha geração, né? A minha geração da André, a gente é da mesma corte, né? Do mesmo época, ano. Né? Então, a gente é 5.6. Nós não fizemos coisas que nós sabemos que hoje, né, levou o Brasil a estar nesse quadro. Se nós não fizermos, e a gente já está vivo ainda, dá para fazer bastante coisa. Até 100 anos eu estou fazendo. Né? Eu espero aí, vamos lá. Eu tenho uma meta na minha vida, quero ver 100 e poucos anos. Aí, cara, tudo bem? Bom te ver. Bom saber que você está aqui. Então, a gente está nessa, cara. Então, eu estou fazendo, a Andréa está fazendo. A gente não para de fazer. Tu tem que fazer. Você também. Aliás, então, se Olivia, a gente não fizer, a gente vai ter consequências. Quando a gente olha para trás, olha a história, beleza, fácil de ver, né? Mas quando está vivenciando, às vezes a gente é não muito vê. difícil. E ela falou assim... Tem que estar atento, cara. Tem que estar atento. Entendeu? E ela fala, a gente tem que fazer, a gente tem que empreender. Eu já sou 5.6. E eu comecei a empreender 3 anos atrás. Então, a gente sempre pensa que a geração dos empreendedores, a geração dos startuppers, é toda garotada, toda, né, geração de 20, 30 anos. Gente, não existe tempo para que quando a gente quer empreender. A gente precisa ter uma ideia, a garra e a vontade de colocar aquilo em pé. É trabalho. Mas não existe isso. Né, a responsabilidade agora de empreender, de criar startup, inovação é da garotada nova, dos jovens. A qualquer hora a gente pode empreender. Por quê? Porque a gente precisa tomar ação para mudar a realidade. Essa é a questão. Não podemos ficar inativos, não podemos ficar parados, como a gente fala no Brasil, vendo o bonde passar, né? E outros países correram atrás. A gente viu aqui muito claramente o exemplo da Coreia. E o que a gente coloca aqui é, bom, por que a gente tem essa diferença tão grande? Se a gente, 50 anos atrás, a Coreia era pior que o Brasil, por que hoje eles estão muito melhor do que a gente? A gente vai trazer alguns dados. E uma coisa que é importantíssima. Qual foi a diferença, gente? A Coreia investiu ininterruptamente, ou seja, né, sem parar e com muito dinheiro, muitas ações em quê? Na educação. E nós, aqui no Brasil? O que nós fizemos nos últimos 50 anos, né, em termos de
investimento maciço na educação para mudar essa realidade. E a gente vai ver isso um pouco, em alguns números que a gente vai trazer aqui para vocês, sobre o que está acontecendo com a educação aqui no Brasil. Olha aqui, essa é uma cifra muito interessante. Enquanto o Brasil investe $3.250 por estudante, outros países no mundo, principalmente os países desenvolvidos, investem no mínimo, em média, $10.000 por estudante. Então, olha aqui a diferença, né, de você fazer um investimento. O resto do mundo, nos países desenvolvidos, investe 3 vezes mais em cada um dos estudantes que o Brasil está hoje investindo. E, principalmente, esse investimento direcionado aonde? No ensino básico, na educação básica, na base da pirâmide, para que todos os cidadãos, independentemente de sua condição social, tenham uma educação de qualidade. Isso é fundamental, gente. Se a gente não consegue fazer isso, a gente não reverte a situação. O Brasil, na realidade, não sei se vocês sabem, a gente vive o que a gente chama paradoxo educativo. Por quê? Porque a educação de qualidade no ensino básico é privada. E eu tenho que fazer uma educação de base privada para aceder a uma universidade pública, porque a universidade de qualidade pública. Vocês sabem como é no resto do mundo? Exatamente o contrário. Você tem na base uma educação pública de qualidade, universidade privada, mas existem muitas formas de financiamento, não quer dizer que todo mundo vai se matar para pagar uma universidade. Eu estive no ano 2015 em Harvard, e aí eu perguntei para os alunos, e aí, tua família é rica? Né? Você está aqui porque eles podem pagar? Eu disse, não, minha família não é rica, mas eu tenho uma bolsa que cobre praticamente tudo que eu faço aqui na universidade e eu trabalho dentro da universidade. Então, praticamente, eu não pago nada. Eu não pago nada por estar aqui. Minha família não é rica e eu estou estudando em Harvard. Então, olha como a educação de qualidade na base pode me levar a lugares que eu nunca pensei. Por que não? Por que não estar ali? Por que não ir para o MIT, para ir para Harvard, para as melhores universidades do mundo? A gente consegue se a gente tem o quê? Uma educação de base, de qualidade. Então, nesse processo, a Andrea fala de uma foto, né? Esse é o investimento, isso é uma coisa de hoje. E quando a gente olha, né, ela usou uma palavra, ininterrupta, quer dizer, sempre tem uma constância. E a gente não, se vocês... Pode colocar aí, www.nep, pega um gráfico, coloca a situação da educação no país, que você vai ver que a gente tem uma cobrinha, né, de investimento, que sobe e desce. Dependendo da política, dependendo da visão do grupo político que está à frente do processo, a gente tem uma condução, a gente tem um reflexo no processo de investimento. E isso é muito danoso. Ah, tá, beleza, mas como é que eu vou mudar essa realidade se eu sou um voto, né? Bem, beleza, você é um voto, mas você precisa estar consciente, precisa estar criticamente influenciando, e aquilo que a gente falou antes, fazer. Porque o empreender é negócio, mas não é só negócio. Empreender é fazer mudanças, ser capaz de se colocar com coragem para mudar. Vamos lá, Andrea. Vamos em frente, então. Aí a gente vai ver resultados, né, do que acontece quando a gente não tem um investimento maciço em inovação. E uma das coisas que a falta de investimento na educação tem no nosso país, um impacto, já que a gente está falando do impacto desses investimentos, é o quê? É a posição que o Brasil ocupa no Índice Global de Inovação. Vocês têm uma ideia, mais ou menos, vocês sabem qual é a posição que o Brasil ocupa no Índice Global de Inovação? Alguém chuta? Estamos lá embaixo, estamos no meio, estamos lá em cima? No médio? Estamos onde? Estamos lá embaixo? Lá embaixo, aqui falou no médio. No meio. Por aí, na posição 50, né? Vamos ver. Esse dado bem interessante, porque a gente vai ver um comparativo de países que investem maciçamente na educação e qual é o ranking que eles ocupam na pesquisa. A Suíça em primeiro lugar, né? E a gente não acha a Suíça um país muito inovador. Não sei, espero que não tem ninguém aqui na Suíça, mas acho um país bem pacatinho, né? Não parece assim de cara que é um país super inovador, a gente não vê assim coisas ultra tecnológicas, mas lá tem importantes laboratórios, principalmente na área de alimentação, né, que estão fazendo grandes inovações. A Suécia é um país extremamente inovador, eu tive a possibilidade de ficar 4 anos professora visitante, e uma coisa interessante, né, a universidade é criada pelo grupo de empresas para que os estudantes lá façam as inovações que são importantes para a empresa.
Então, a minha experiência foi muito interessante em vivenciar um modelo de universidade ali, diferente do modelo que a gente tem aqui no Brasil. Bom, Estados Unidos todo mundo conhece, e todo mundo pode achar, está no primeiro lugar. Não, não está em primeiro lugar. Reino Unido, olha a Coreia, né? Tem uma posição muito bacana com esse investimento de sair. Olha aqui, se o Brasil tivesse investido 50 anos como a Coreia fez, talvez nós estávamos no lugar dela. Por quê? Porque as pessoas aqui são criativas, gente. Eu vejo cada coisa maravilhosa que é feito pelos nossos jovens, que é feito pelos nossos inovadores, e até pessoas assim, isso é uma coisa importante, para inovar não precisa ser doutor, gente. Para fazer um empreendimento, virar milionário, não necessariamente, né, eu preciso trilhar uma vida acadêmica. Talvez a gente poderia estar ali. Deixa eu pegar esse gancho, bem legal que ela coloca em relação às pessoas acharem que tem a única forma de você gerar processos inovativos, a única forma de você se inserir dentro desse processo, desse ecossistema de impulsionamento da inovação. A gente está aqui no movimento de pessoas, de instituições que acreditam que é preciso contaminar as pessoas, que é preciso trazer as pessoas para conhecer a cultura inovadora. Então, não há uma relação direta entre você ter que fazer uma carreira de formação acadêmica para poder inovar. Muitos desses países, muitas dessas realidades não são forjadas na academia. E a gente tem um modelo extremamente acadêmico no Brasil. Tá? Mas não é para cortar os pulsos nem colocar água quente. Nós estamos no movimento para mudar isso. Vocês estão aqui para mudar isso. Nós estamos acreditando no lema da Campus Party, né? Salve o futuro, porque a gente está se propondo a mudar isso, tá? Então não é para ficar sorumbático, não é para achar, poxa vida, né? Ah, tá, a gente não vai conseguir mudar, o Brasil está sempre ruim, a gente não consegue fazer, ó vida, ó dia, ó azar, não tem mais jeito, né? Vou embora, não vão embora não, porque não vem ninguém, nem um ET fazer o nosso trabalho. É a gente mesmo que vai ter que mudar o futuro. Tá Inclusive, bom? ela fala, não vão embora, porque esse é um problema que nós temos no Brasil. Qual é uma das consequências da falta de investimento em educação, em pesquisa e inovação? A fuga de cérebros. Gente talentosa é captada lá por fora para fazer onde? Inovação lá fora, para enriquecer aqueles outros países. E a gente não está aqui no país gerando oportunidades para que essas pessoas talentosas fiquem e gerem riqueza e inovação para nosso país. Olha aqui a Holanda, que também eu fiquei 4 anos na Holanda, e se você olha assim, eles são bem liberais, lá a gente pode fumar maconha sem problema, algumas coisas, mas assim, você olha assim de olho, não tem cara de ser um lugar muito inovador. Eles são muito inovadores. Em que setor? No setor agrícola, por incrível que pareça. A Holanda, ela tem um sistema de produção agrícola extremamente inovador. A Finlândia, todo mundo já mais ou menos conhece, que não teve o telefone Nokia, mas não é só o telefone Nokia, eles foram, durante muito tempo, dominaram no mundo da telefonia celular. Singapura, Dinamarca, Alemanha, enfim. E aí chegamos no Brasil. Nós estamos em que posição? Na 57ª posição. E mais, gente, tem uma notícia um pouquinho ruim para dizer para vocês. Nós caímos 10 posições nos últimos anos, porque já chegamos a estar na posição 47 do ranking de inovação. Gente, eu vejo tanta gente produtiva, tanta gente inovadora, tantas ideias bacanas a partir de minha trajetória, não só como pesquisadora, mas também como gestora de instituição de financiamento de inovação, que eu olho para esse número e falo, tem alguma coisa errada, porque a gente incentiva, a gente vê coisas muito maravilhosas acontecendo, mas tem alguma coisa que não está sendo ali conectada, que não está dando liga para que, de fato, isso leve o país a uma posição muito melhor no ranking de inovação. Bom, tem uma coisa que é fundamental para a gente conseguir isso, e por isso que a gente fala que tem alguma coisa que não está dando liga. A gente precisa investir simultaneamente nesses 3 elementos. Não adianta só eu investir na educação, dinheiro na educação, mas nada na pesquisa, pouco na inovação. Eu não vou dar continuidade. Lembra-se do que a gente falou no início? Esses 3 elementos estão interconectados. E mais, eles não só estão interconectados, eles se retroalimentam. A inovação muda a educação. A educação muda a pesquisa, que muda a inovação, que muda a pesquisa, que muda a educação. Então, olha aqui, é um ciclo que a gente tem que estar como? Acelerando, dando força para que ele se realimente. Se eu gero riqueza a partir da inovação, eu vou ter mais dinheiro para investir na educação, na pesquisa e na inovação. Então, olha aí como que isso é extremamente importante. E a gente, lamentavelmente, não vê que essa experiência seja uma experiência que tenha acontecido.
né, a gente até pode ter mantido investimento na educação, mas os investimentos, principalmente governamentais em pesquisa, nos últimos anos, caíram mais de 50%. Os investimentos em inovação ainda são tímidos. Se a gente compara os investimentos em inovação com os países que a gente mostrou ali, que estão nos primeiros lugares nos rankings de inovação. E tem uma questão de novo, gente, cultura empreendedora, cultura inovadora. Né? No nosso país ainda tem todo um movimento de um anseio, né, de achar que nós precisamos estar envolvidos com a carreira, que é muitas vezes a carreira pública. A gente precisa ter mais conexão entre o mercado, ter uma forte conexão das instituições de ensino, desde a educação básica até o ensino superior, com as indústrias. Saber mostrar para as pessoas que uma carreira de sucesso é uma carreira empreendedora. Eu estou olhando aqui para a Ellen, beleza, Ellen? Bom te ter aqui. Ellen é uma colega da universidade que também tem um negócio empreendedor. Teve a coragem de ir para o caminho de um processo de incubação, que é um negócio assim, ó, tem que fazer, tem que ter muito esforço. O Brasil sonha com glamour empreendedor. Todo mundo acha que num dia abre um negócio, no dia seguinte põe um paletó e vira CEO da maior empresa. Cara, não é assim. A gente tem que tirar esse glamour excessivo do processo de negócios. Tem que mostrar que existe sim. É um campo legal, é um campo que você consegue se satisfazer. Tem as incertezas? Tem. Mas é uma incerteza, uma adrenalina que a gente tem cada vez mais frequente, cada vez mais forte no mundo. A gente vive hoje uma trajetória, né, de uma compreensão civilizatória de extremas incertezas. Nós temos que ser muito resilientes. Gente, a gente dormiu, quem diria que a gente ia vivenciar a cena que a gente vivenciou recentemente em Israel, que está mudando todo o movimento geopolítico do mundo. Então a gente vive hoje uma perspectiva civilizatória de extremas incertezas, de uma super velocidade. Nada mais acontece no time, né? A gente tem um processo acelerativo desses fenômenos em todas as esferas. Então a gente precisa entender que nós precisamos ter mais campus party, nós precisamos ter mais eventos nas escolas. Isso aqui tinha que estar entupido de gente, né? E por que não está? Porque a gente precisa colocar cada vez mais essa cultura dentro do espaço do Amazonas. Logo aí vou puxar para o Amazonas, né? Vou puxar um pouquinho para perto da gente. E na realidade, né, a gente tem que parar de uma coisa que é muito nossa brasileira, correr atrás. A gente não tem que correr atrás. A gente tem que estar correndo na frente. A gente tem que ser vanguarda, a gente tem que ser ponta de pelotão. Eu sou pedaleira. E eu adoro ser, o pessoal fala, lá vai ela é da ponta do pelotão. Claro, eu dou o ritmo da equipe, eu tenho que estar na frente, e os outros que corram atrás de mim, e que chegam junto comigo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que parar, com aquelas coisas que a gente repete, vamos correr atrás daquilo, vamos correr atrás. Não, gente, vamos parar de correr atrás. Vamos estar na frente, e a gente só consegue estar na frente se a gente investe maciçamente em educação, pesquisa e em inovação. Se a gente tem capacidade criativa e muita coragem. Nós temos que ter uma coragem de fazer uma disruptura fundamental, que é a gente olhar a nossa potencialidade e ser capaz de criar inovações a partir da nossa perspectiva. Porque a gente vive correndo atrás de uma perspectiva europeia. Né? A Andréa colocou um monte de exemplo de como é em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Beleza, a gente não vai querer esses modelos. Pode ser que todos esses modelos não nos sirvam. Quais são os modelos que eu posso criar aqui? Temos que ter coragem de dizer quais são as propostas que vamos fazer. Chega de sermos potencial. Como é que a gente vai fazer? A gente tem uma coisa ainda, uma carta na manga extremamente importante, que eles não têm, né? Nada de barrismo. Mas a gente tem a chance de fazer diferente em relação às questões ambientais. Estamos fazendo? Ou a gente está copiando mais do mesmo? Ou a gente está de novo se espelhando nos modelos que existem na Europa, na Ásia, para poder querer fazer o modelo brasileiro? Pode ser que a gente tenha um modelo sui generis. Pode ser que a gente vai ter que encontrar uma vibe diferente. A gente vai se encaixar nessa engrenagem de uma forma diferente. Talvez, inclusive, quem sabe o nosso insucesso não é porque a gente fica querendo imitar e não inovar. E a gente tem uma coisa também que é importante, Olívia, que a gente não pode deixar de pensar. A gente tem a Amazônia, gente. Isso aqui, para onde você olhe, significa o quê? Oportunidade. Né? A gente pode falar de um elemento que eu conheço um pouco mais, que é a biodiversidade. Né? A biodiversidade é uma fonte para a inovação. A gente não precisa matar a floresta, acabar com a biodiversidade para virar riqueza. Muito pelo contrário. E eu sempre falo que a própria biodiversidade é inspiradora.
muitos dos processos inovadores que surgem ali, eles são o quê? São inspirados em coisas que acontecem na natureza e que acontecem na Amazônia. Só se vocês sabem que a maior parte dos telhados, das arenas que são utilizadas agora, mais recentes, que foram construídas mais recentemente para os grandes jogos de futebol da Copa do Mundo, a forma do telhado foi criada por arquitetos alemães inspirados na Vitória Regia. Por quê? Eles olharam na Vitória Regia e eles viram como que por baixo da folha, né, essa folha consegue se sustentar, ela não afunda, não quebra, porque ela é cheia de, né, galinhos, raminhos que vão se formando, né, num desenho de fractal. Olha aí como que tudo que está no nosso redor pode ser inspirador para a gente inovar. Tem um peixe aqui que ninguém gosta, que é aquele peixe que fica lá no fundo do rio, né, comendo laminha, né? E esse peixe foi importante porque ele tem um sistema, um sistema sensorial que, né, foi a ideia para criar um sistema de sensores dentro das indústrias para evitar, né, e ter uma leitura muito rápida se há algum tipo de escapamento de gases que podem ser prejudiciais para a saúde dos trabalhadores e das pessoas. Olha aí, se a gente olha ao nosso redor, o quanto que a gente pode ter de inovação, sem contar, né, o que podemos ter ali de substâncias que podem trazer bem-estar para a saúde, para a nossa alimentação, futuros medicamentos que podem, né, ajudar na nossa saúde e auxiliar na cura de muitas doenças. Então a gente tem que também olhar para isso. Nós estamos em um lugar privilegiado. Eu não sou daqui, eu escolhi há 30 anos vir aqui, morar aqui. Por quê? Porque eu acho que isso aqui é um lugar privilegiado no mundo, para tudo, gente, inclusive para a inovação. E aí precisa, gente, de fato, a gente fazer, né? Porque todo esse potencial está aí, a gente já está no discurso que a Amazônia é potencial, a gente tem agora um momento extremamente importante para esses processos inovadores na Amazônia, né? Quem está aqui, que está trabalhando com empreendedorismo, quem está aqui que está ligado ao movimento empreendedor, que é essa questão da bioeconomia. Não adianta falar, não vai acontecer se a gente falar, só falar não vai adiantar, precisamos fazer. E às vezes a gente conversa com as pessoas, elas falam, legal, até tem investimento, mas eu estou encontrando bons projetos. Cara, eu estou querendo colocar um recurso ali, mas eu não estou encontrando bons projetos. Porque de onde saem os projetos? Das cabeças. Eu posso ter o melhor potencial da Amazônia com tudo que tiver, eu posso ter todo o dinheiro do mundo para investir, mas se não tiver cabeças capazes de criar, nós não vamos conseguir fazer. Porque ainda somos necessários, os inovadores são os humanos e as máquinas, elas aprendem. A inteligência artificial é o mecanismo da máquina aprender. Máquinas aprendem. Homens, mulheres, criam, inventam. Ainda está assim. Tá? Então, se nós não pudermos colocar força para criar boas mentes, mentes capazes de pensar diferente, de fazer diferente, de ousar, não vai adiantar só ter investimento e potencial. Beleza? E aí a gente quer trazer para vocês, né, de onde que podem vir esses investimentos para a gente mudar, né, a educação, mudar a pesquisa e mudar a inovação. Né? Então, é importante a gente olhar, né, todos esses setores, né, o setor governamental, mas o setor governamental não é o único responsável pela mudança. O setor empresarial é muito importante também, a gente está vendo uma movimentação muito grande do próprio setor empresarial, não só na mudança da educação, mas também na mudança para a inovação, e a gente vai ter que fazer a nossa parte, tem que ter ali também um investimento individual. Então, aqui no Amazonas, né, tem muitas experiências governamentais de sucesso, né, não só de apostar na inovação da educação, mas apostar na educação para que a gente tenha pesquisa e inovação. Nós participamos, a Lívia inclusive foi criadora dentro da FAPEA, nós fomos gestoras da Fundação da Amparo Pesquisa, né, do programa Ciência na Escola. Por que esse programa era, né, a gente fala assim, a menina dos olhos, o menino, para a gente, né, também não ser discriminatório, por que era a criança dos olhos nossos? Porque nós estávamos trazendo para dentro da educação básica o contexto de que criança pode ser pesquisadora sim. Ela a gente tem que despertar essa curiosidade, deixar aí curiosidade, a criança já é curiosa por natureza. E a gente que faz muita vez na escola, mata a curiosidade da criança. E a gente com esse programa, nós trouxemos uma coisa muito importante, que foi o quê? De novo, essa questão de aprender, de descobrir. Nós tivemos projetos, inclusive nacionalmente reconhecidos na pesquisa, desenvolvidos por crianças com apoio de professores nas escolas. Ganhamos 3 Olimpíadas Internacionais até enquanto eu acompanhava, né? Porque eu parei também um pouco de acompanhar,
Mas assim, até a última vez que a gente acompanhava de perto, 3 Olimpíadas Internacionais com alunos da Escola Pública Amazonense. Então isso aí, o que a gente quer falar com isso? Se você faz, vai vir. Não tem erro, cara, é uma fórmula que não tem erro. Por quê? De alguma forma você vai mudar a vida das pessoas, a partir da capacidade dela poder se ver naquele espaço. Lembra lá que a gente falou lá atrás, que é muito importante, que dava autonomia, que melhorava essa questão de você se sentir fortalecido, de você estar ali sabendo que você é autoconfiante, saber que você é possível. Então, esses processos, o Ciência da Escola mexeu com isso. A gente encontra de vez em quando pessoas que hoje estão no doutorado, que hoje estão com empresas, estão fora do país até. Então, mas por quê? Muitas vezes elas não se imaginavam naquele espaço. Ah, isso não é para mim. Jamais aceitem que é uma frase dessa, né? Você não devia estar aqui. Não, você vai estar onde você quer estar. Você vai fazer aquilo que você quiser fazer, mas tem que ter o quê? Investimento individual também. Se a gente não se prioriza, se a gente não sabe onde a gente quer chegar, se a gente ficar somente preso, né? E aí, desculpa, é uma crítica, a Maria Olivia está criticando, que é você estar ali somente preso a determinados campos, né, da atividade, só TikTok, só aquele meme, só, né? Não que isso não seja legal, a gente também tem hora que a gente para sorrir, para rir, para se divertir, mas eu não posso levar todo o meu tempo para esse espaço. Eu tenho que ir consumir conteúdos interessantes que estão aí disponíveis, cara. Eu tenho que me preocupar comigo. Sou eu que vou fazer a diferença, cara. Ninguém vai dizer assim, ó, vem cá, eu vou pegar na tua mão e vou te conduzir daqui até o topo. Se eu quiser conduzir daqui até o topo e a pessoa não quiser, não vai. Não vai, porque a decisão é própria. É necessário ter o investimento individual. Estou olhando para a Jane e estou me lembrando. A gente estava falando dos apoios governamentais. Cara, tem que criar espaços inovadores, tem que incentivar. Então, o Sinapse, por exemplo, que foi um campo para poder botar inovação na universidade, o Pró-Incubadoras, para criar incubadoras que possam colocar negócios, tem que ter o apoio inicial. Precisamos de mais aceleradoras, precisamos de mais incubadoras, interiorizar o movimento da incubação. Não dá para aceitar que só Manaus, precisa descentralizar. A gente já tem universidades no interior do Amazonas, então a gente já tem capacidade de levar isso para o interior. Então, esse movimento tem que ganhar força. Nós somos uma comunidade que temos que ter força e crescermos para transformar aquilo que se coloca de potencial em realidade. Senão, não vai acontecer. Tá? Nós temos que fazer aquela tarefa. Olha o exemplo. 50 anos sem fazer o que tinha que ser feito, não tem jeito. Vai dar ruim. Se a gente quer que dê diferente, nós temos que criar propostas diferentes. E nós também somos agentes de mudança. Uma outra experiência bacana que a gente vivenciou foi um programa que a gente apoiava que chamava Pró-Engenharias. Então, a maior parte das crianças, né, principalmente menina também, que é importante, não, as ciências exatas, a engenharia não é comigo. Né? E a gente fez um trabalho muito bom de apoiar a educação, né, básica, a educação fundamental nesse sentido. E qual foi o resultado? Olha quando a gente vê se a gente tem impacto. Nossos alunos, que nunca tinham participado da FEBRASE, que eu na feira, né, de ciências e engenharia, né, ganharam o 3º lugar. Né? Gente, eu me lembro de ver o vídeo que a professora fez quando eles foram chamados para o palco, levando a bandeira do Amazonas com tanta emoção, né, e alegria de cada uma daqueles jovens, daquelas crianças. Gente, isso não tem preço. De subir no palco onde nunca o Amazonas tinha subido. Isso por quê? Porque houve investimento. Esse ano, o prêmio da melhor tese CAPES foi do Amazonas. Uma ex-aluna da UFAM, que fez doutorado na Fiocruz e em parceria com a UFAM, e ela é, dentro de mais de 2.000 teses, a melhor tese do Brasil. Mas se não acreditar, se não se colocar no concurso, se não for atrás, se não tiver autoconfiança, não vai para esse mundo da visibilidade, não vai fazer diferença. Cara, primeiro acredita em você, você é capaz. Você tem uma força interior fantástica. Não deixe de ninguém dizer que você não tem isso. Todo mundo que está aqui tem uma força fantástica, sabe, de mudar o mundo. Nós temos uma energia potencial imensa e nós vamos mudar o mundo. Eu creio piamente nisso. Beleza? Mas não só investimentos do governo são importantes. O setor empresarial é muito importante. Né? E aqui
né? Nós fomos convidados para vir para esse palco pelo Sebrae. O Sebrae é uma força no movimento empresarial importantíssima que está trazendo, né, essa mudança. Inúmeros programas do Sebrae, gente, que são gratuitos, para que a gente possa dar um passo na cultura empreendedora. Desde o Empretec, e agora está tendo ali, né, o Inova Amazonas, aberto para a comunidade apresentar propostas, né, para, né, com recursos, gente. Quem que dá dinheiro? Quem que vai me dar dinheiro para eu fazer meu negócio, para eu conseguir empreender? Quem que vai ajudar a colocar minha ideia em pé? Olha aqui, o setor empresarial, através do Sebrae, é uma força fantástica para alavancar a educação empreendedora. E aí, gente, ó, importante, não somente recursos, mas conhecimento é muito importante. É um investimento, é um ativo extremamente importante, conhecimento. E aí a gente vê também como que uma instituição como o Sebrae se reinventa. O Sebrae, no Brasil, ele tem uma trajetória, né, importantíssima de criar o campo de empreendedorismo do Brasil. E aí o que a gente vê agora? O Sebrae redirecionando parte das suas atividades para o campo da inovação. Então, essa capacidade, né, de mudar ao longo do tempo é que faz com que as questões mudem. Então, essa dinâmica que a gente coloca dentro das próprias empresas, que estão promovendo campo de trainee, campo de estágio, né, espaço para que você faça hackathon. Hoje tem empresas que bancam, né, esses processos inovadores, apoiados pelo movimento da instituição que as representa, que no caso é do sistema Sebrae, que vai estar ali dando um suporte. Isso a gente chama de peças para o ecossistema. É esse movimento que a gente está falando. Eu vou dar aqui, a Shane me deu a colinha, gente, para vocês terem uma ideia. Até o dia 7 de novembro vocês podem se inscrever no Inova Amazonas e vocês podem receber bolsa de até R$6.500 por mês e ganhar R$39 mil. Olha que oportunidade, gente. Ah, não, mas eu não sei, será que minha ideia vai? Não diga não você, deixe que os outros, né, julguem. Não seja você a se colocar para trás. Esse é um mundo que acontece, eu acho que isso não é para mim. É para você sim, você não sabe se você não tentou. Então, olha aqui, quantas iniciativas bacanas nós temos no campo também, né, dos investimentos empresariais. E não só a oportunidade do Sebrae, como outros atores também do sistema S e de indústrias, né, que individualmente, ou a partir dos movimentos de empreendedorismo, né, e de inovação no setor industrial, eles apoiam, né, iniciativas que podem fazer com que essa ideia vire um negócio e, quem sabe, você vire milionário, que essa é a ideia, né? A gente sonha, a gente quer, né? Mas, como a professora Olivia falou, existe e é necessário um investimento individual. Eu tenho que estar disposto, eu tenho que investir meu tempo, eu tenho que investir, né, em informar. Informar não é só ir para a universidade, gente. Em ter conhecimento. Hoje, tem muitos cursos que são maravilhosos de graça. Eu cheguei aqui e o Renner, que está coordenando isso, falou assim, você foi colega minha num curso que nós fizemos juntos. Eu olhei e fiquei pensando, não me lembrava. Depois eu me lembrei. Eu sei, é um curso que nós fizemos da Universidade de Cambridge. Uma das melhores universidades do Brasil, do país, do mundo, desculpem. Né? Um curso da Escola de Negócios de Cambridge. E pergunto para ele e para mim, nós fizemos de graça. Esse curso custa mais de 100 mil libras, se as empresas forem pagar. Mas houve uma abertura para que as pessoas fizessem esse curso no Brasil de graça. E eu, lá no Instagram, vi o anúncio. Isso aqui me interessa. E eu falei, mas isso deve ser para os jovens. Eu sou já uma pessoa que sou avô, né? Mas falei, eu vou me inscrever. Aí eu me inscrevi, fiz o processo seletivo, chegou lá o aviso. Você foi selecionado para fazer o curso. Eu fui selecionada, o Renner foi selecionada. Então, olha como que a gente tem ali possibilidades hoje de ter a melhor educação também, de graça, se a gente vai atrás de abraçar essas oportunidades. Mas isso exige quê? Investimento pessoal. Isso exige meu tempo, isso exige minha dedicação para eu chegar naquele objetivo. Então, a partir de hoje, todo mundo vai chegar, dei uma olhada no site do Sebrae, tem uma série de oportunidades para formação, tem uma série de oportunidades para que vocês possam estar recebendo recursos para colocar a ideia de vocês de pé.
Existe ali dentro de outras instituições, como vou dar um exemplo, Santander, que tem a Bolsa Santander, né, que você se candidata e recebe a possibilidade de fazer cursos. Então, existem inúmeras oportunidades. Então, você vai sair aqui hoje, vai buscar suas oportunidades e vai fazer um mapa que você vai fazer, ó, eu vou mudar a minha trajetória, eu vou virar a mesa, eu vou botar para quebrar. Tá? Então, vamos lá e vamos para frente que está terminando o nosso tempo. Você ou eu? Para trazer a frase final. Vou eu. Então, olha, tem um negócio que é importante. Sonhar é bom? É bom. Porque a gente vai alimentando a nossa vontade de fazer. Mas, gente, temos que deixar de sonhar. Se a gente quer, de fato, um Brasil com um futuro inovador, a gente tem que construí-lo. E essa é uma responsabilidade, não é do governo só, não é minha, não é da Olívia. Essa é uma responsabilidade de todos nós. Então, é isso. Tá? Então, quero dizer para vocês, assim, fechando a nossa fala, né, trazendo aqui um processo reflexivo final, dizer para vocês que nós estamos aqui porque nós acreditamos que é possível mudar e nós agradecemos o convite do Sebrae, obrigada ao Sebrae que deu a oportunidade de nós podermos vir falar com vocês, poder olhar nos olhos de vocês e vamos já passar a palavra para vocês também, para que a gente possa se colocar à disposição de fazer a mudança. A gente acredita que é possível mudar e a gente está disposto, nós estamos dispostas, nós somos professoras, estamos na UFAM, na Universidade Federal do Amazonas. Quem quiser o nosso contato, né, pode nos procurar lá na UFAM, no Instituto de Ciências Biológicas, que a gente está à disposição. Nós temos o compromisso público de trabalhar dentro do movimento da inovação, do ecossistema de inovação. Mais uma vez, obrigada ao Sebrae pela oportunidade. E aí a gente quer saber se tem alguém que quer colocar alguma coisa, né, em relação ao que a gente falou. Quer colocar? Quer colocar, Jorge? É bom que a gente, quando tem ex-aluno, a gente olha assim, né? Hein, Jorge? Aquela coisa. Aí o Jorge, como educado ex-aluno, fala, sim, professora. Bom, parabéns, professor André, professora Olívia, pela exposição, estimulante, instigante, provocadora, né, para que a gente que está dentro do movimento, está na porta do movimento, ou quer entrar para dentro do movimento, né, possa tomar aí algumas decisões. E tem uma coisa que vocês encerraram dizendo que não é verdade nem é mentira, é real. É o número de investimento que hoje existe, o número de oportunidades, que não é só dinheiro necessariamente, né? Mas como aqui, né, as oportunidades de fazer networking, né, aqui as oportunidades de participar de palestras como essa, de oficinas, né, de ter contato nas mesas, né, do Sebrae, do Startup 360, de ver o que está sendo feito inovador, e isso dá aquele clique, né? Ser aquele insight, né? Dizer assim, opa, aquilo que eu pensei que ninguém ia querer saber o que é, mas tem gente que quer, né? Então é interessante de ver que às vezes a gente não está só no mundo pensando nessas loucuras, tem outros que pensam também, né? E aí a gente vai se tornando, né, parte de comunidade, né? Aqui atrás desse palco, né, tem diferentes comunidades, né? Quem ainda não foi, vá conhecer, né? Para que você às vezes vai se identificar com uma daquelas comunidades, né? E às vezes essas comunidades estão lá esperando essas pessoas para dizer assim, rapaz, eu preciso de alguém que pense como você, que traga esse skill que você tem, né? E aí a gente vai continuar trabalhando juntos. Então, há muitas possibilidades, né? E como vocês mencionaram, a gente está num mundo cheio de problemas. E a gente tem que fazer esse encontro desse monte de pessoas criativas com esse monte de problemas e construir as soluções certas para essa e para as futuras gerações. Porque ainda dá para salvar muita coisa, né? Como vocês falaram. Calma aí, não pula ainda não. Não tá, a gente ainda consegue salvar o futuro. Não pular não, entendeu? Que é o lema desse campus. É isso, eu acho fantástico. E só queria que vocês prolongassem um pouquinho e dissessem assim, bom, já que a gente tem esses 3 pilares para trabalhar, né? Como que a gente pode entrar dentro daquele que melhor se identifica conosco, né? Como é que a gente faz essa opção? Posso? Sim, pode falar. Bem, primeiro é o seguinte, né? Primeira coisa, cara, olha e fala o que o Jorge falou. Vamos pegar o mote do evento, né? Salvar o futuro. Te coloca à disposição de fazer esse salvamento. Não fica, né, de forma apática. E aí, Jorge, em que pé eu vou colocar? Onde eu vou me jogar? Onde eu vou ser a protagonista do processo? Acredita nisso. Eu sou importante. Eu sou indispensável para essa mudança. Não tem problema. Você pode estar no setor governamental, você pode estar no terceiro setor lá com as ONGs, com movimentos sociais, você pode estar dentro de um processo de educação, professora de uma escola pública. Aqui tem várias professoras, eu chamo a atenção
dos professores que nos assistem aí de forma mediada. Tragam seus alunos para cá, incentivem o jovem para vir para cá, né? Venham para cá, porque a gente pode estar em qualquer um desses espaços. A única coisa que não vale a pena é cruzar os braços. É achar que vai vir o ET resolver os nossos problemas. Ele pode até vir para ajudar a resolver, mas a pauta é nossa, a agenda é minha. Somos nós que vamos ter que fazer a mudança. Então a gente acredita muito nisso. Estou vendo aqui, a gente passou aqui mais cedo, né, conversando, um monte de pessoas elétricas ali, né? Falei, cara, a gente se encontra aqui, a gente renova quando vem para esses espaços. Então eu digo, Jorge, veja aquilo que tem a tua vibe. Tem gente que tem um jeitão para uma coisa e não precisa se transfigurar em outra coisa. Você pode fazer a diferença sendo quem você é, mas com compromisso. E aí sim, aí dá a diferença. O compromisso com a mudança, o compromisso com o processo de tornar o país um país melhor e mais inovador. Essa é a minha perspectiva. E como eu falei no início, né, quando a gente fala em empreendedorismo, não é só pensar em ser empreendedor no mundo de negócio. A gente pode ser empreendedor em qualquer área, pode ser um empreendedor ambiental, né, apoiando o movimento de reciclagem, né, de menor desperdício de alimentos, de diferentes recursos. Posso ser empreendedor na área da educação, posso ser um empreendedor social dentro da minha comunidade, posso ser um empreendedor de negócios. Então, assim, durante muito tempo, eu sempre me falei que eu era uma empreendedora ambiental e da educação. Por quê? Porque a minha missão, e eu ainda assumo essa missão, é transformar as cabeças. O Jorge é aluno meu, né, da universidade, e ele sabe o quanto que eu gosto, né, de trabalhar isso, de mudar a partir da educação. Se eu estou propondo mudanças a partir da educação, eu estou empreendendo também na educação. Isso é uma questão importante. Não acho que empreender é só fazer negócio. Podemos empreender na área que a gente se sentir à vontade, que seja mais afim, como a Olivia disse, com a nossa vibe. Olá, professoras, boa tarde. Eu também parabenizo pela palestra, né? Excelente. E a minha colocação eu não sei se é preocupação ou se é uma inspiração, né? A estrutura atual das universidades em alguns pontos com relação a emendas, com relação a toda essa documentação, né, que a universidade tem, na verdade ela é muito presa, né? Então assim, e hoje a gente tem acesso muito fácil à informação, né? Até vamos colocar o próprio Sebrae, tem um curso específico ali que a pessoa não precisa na universidade para ela se tornar uma pessoa empreendedora, se tornar uma pessoa inovadora, né? Então assim, ó, por isso que eu coloco, é preocupação ou uma inspiração essa estrutura atual das universidades? É uma grande preocupação. Por quê? Porque a universidade não está conseguindo, né, mudar e se reinventar, se modernizar, se reestruturar na medida que a sociedade hoje e a mudança, né, que está acontecendo está requerendo dela. Então, como eu falei para vocês, lamentavelmente hoje a universidade está correndo atrás, está vendo, não está nem correndo, está caminhando atrás, não está indo na frente. E a universidade tem que ser um espaço de vanguarda. O grande problema que nós temos é que a gente ainda não conseguiu criar no Brasil a universidade empreendedora. A gente ainda tem muito a mudar. Mas, como diz o Jorge, não se joga não. Não se joga não, porque a gente é a sociedade da transição. Quer que eu te diga? A gente nem sabe, cara. A gente não sabe. Pode ser que a gente nem vá ter mais esse modelo de universidade. A gente não vai nem mais ter universidade. Agora, tem uma coisa que é certa. Se nós não fizermos nada, a gente vai afundar junto com a universidade que a gente tem. Entendeu? E aí mais, não vamos generalizar. A gente tem mania de dizer assim, a universidade é assim. Não, tem muita gente na universidade que está com prego no bumbum, que não está satisfeito com o que está vendo, que está tentando mudar. Agora, de novo, não é a universidade num passo de mágica que vai mudar. São as pessoas que fazem a universidade, que fazem os negócios, que fazem o governo, porque nada é uma entidade. Todas elas são feitas e pensadas por pessoas. Então, a máxima é, nós precisamos construir o futuro. Não vai ser com passo de mágicas. Tem que dar o primeiro passo. Tem que ser com coragem, tem que arrebentar, tem que fazer diferente. Porque fazendo mais do mesmo, estamos sabendo onde vai dar. Se a gente quer que seja diferente, tem que ousar, cara. Tem que pensar diferente. E tem gente também na universidade, assim como tem gente aqui. Tem um monte de gente, um monte de lugar, como o Jorge falou. Pô, a gente fica feliz quando topa. Upa! Tem alguém que está dando... Deu match.
tem alguém que está parecido comigo, né? Alguém pensa que está pensando como eu, vamos lá. E a gente vai formando, então, um movimento que destoa da manada, né? E vai criando um novo movimento. É assim que a gente teve as mudanças, tá? Obrigado pela tua pergunta. Obrigado aí pelo Jorge, que foi quase que, né? Vai, Jorge! Fazer a pergunta. Obrigado por vocês. Obrigada a todos. Ficaram com a gente até aqui, já levantaram o papel ali. A gente é obediente, a gente vai cumprir o tempo. E valeu, foi muito bom estar com vocês aqui. Beijo. Beijo. Muito obrigado, gente, pela apresentação.